Olá, meninos, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho, né, da nossa aula de hoje, e nós vamos trabalhar sobre o nivelamento. O que é o nivelamento? O nivelamento é a gente fazer um resgate, né, de alguns conteúdos, né, de arte que vocês tiveram até o quinto ano, e aí, a partir desse resgate, a gente conseguir fazer um nivelamento para a gente poder avançar nos conteúdos, né? Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as linguagens da arte, né? A arte, né? Ela é muito antiga e ela é o modo, né, que o homem tem ao longo do tempo e culturalmente de estar expressando suas emoções, seus sentimentos, né? E na arte nós temos vários elementos, né, artísticos, né? Então, a arte envolve as artes visuais, né? Envolve a música, envolve o teatro e envolve a dança. E, além do mais, a gente ainda tem as linguagens híbridas, né? Que é a mistura de dois tipos de linguagem, né? Uma delas que a gente traz como exemplo são as artes audiovisuais, né? Que é a mistura do cinema e vídeo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Vamos só relembrar. As artes cênicas, né? Engloba o teatro, a dança, a ópera e o circo. Estão todos dentro das artes cênicas, porque elas têm como objetivo artístico o próprio espetáculo, né? E o espetáculo, ele existe no momento da apresentação, porém existe uma preparação dessa arte para essa apresentação, né? Às vezes ocorre filmagem, mas é apenas registro, né? E atores e bailarinos fazem parte integrante da obra. A dança, né? A dança, ela varia muito de acordo com a cultura dos povos, né? A dança ela é muito antiga na nossa história, né? Se a gente for observar, ela começou na época lá quando faziam-se agradecimentos, né, aos deuses pelas colheitas, né? Então ela tem um contexto histórico muito amplo e o seu principal fundamento é o movimento corporal e a expressão através desse movimento, né? Ela pode ser tanto improvisada quanto coreografada, né? Aqui nós temos alguns tipos de dança, né? A dança primitiva, né, que já era registrada nas pinturas, né, nos desenhos, a dança milenar, dança moderna e a dança contemporânea, né, que é a dança mais atual que a gente tem nos dias de hoje. O teatro. O teatro, ele é uma narrativa que é dividida por cenas, né, e possui alguns elementos básicos, né, como o espaço, que é o espaço cênico, onde acontece, os personagens, que são os atores que são envolvidos na cena, e a ação, que é a cena, né, o que acontece. Geralmente, as histórias, elas são cheias de conflitos, né, que levam a sociedade, as pessoas a refletirem, ou para gerar humor, ou para trazer alguma mensagem. Temos vários profissionais envolvidos, né, no teatro. Nós temos o diretor, o roteirista, o coreógrafo, os atores, os intérpretes, né? Músicos, som, a cenografia, figurino, maquiadores. Então, tem uma equipe grande que envolve as artes cênicas, né? Teatro em específico.
Mas, afinal, como é que surgiu o teatro? Vocês sabem como é que surgiu o teatro? O teatro surgiu lá na Grécia Antiga, né? É considerado um teatro ocidental, né? Surgiu a partir das celebrações a Dionísio, que era o deus do vinho, né? Então, eles faziam espetáculos, né, para homenagear o Dionísio. E eram espetáculos gigantescos, com participação de mais de 14 mil pessoas. Eles tinham um espaço cênico que era chamado de arena, né? E tinha duas finalidades o teatro grego, né? Era ou a comédia, que era transmitir humor, ou a tragédia. Depois disso, né, o teatro passou a ganhar outros gêneros, né? Ele passou também a ser drama, musical, ópera, farsa e entre outros. Afinal, o que era a tragédia, né? A tragédia era um conflito, né, geralmente entre heróis da época. Utilizavam-se personagens que tinham algum poder ou alguma instância maior, né? Eram os deuses. E como exemplo a gente tem a peça Édipo Rei e o Justo de Nelson Rodrigues, né? E temos vários escritores importantes na época da Grécia: Esquilo, Eurípides, Sófocles. E a comédia, ela tinha como objetivo o humor, trazer alguma coisa engraçada, alguma crítica, né? Algum conflito do dia a dia para a gente poder rir. Até hoje é assim. A música, né? A música é a arte de coordenar fenômenos acústicos, né? Para produzir efeitos estéticos. Possui diferentes graus de complexidade sonora e é uma manifestação do nosso folclore e da nossa cultura, né? Na música, né? Ela traz para a gente vários sons, né? E o cérebro nosso, ele separa os sons musicais dos não musicais. E existem alguns elementos básicos do som, né? Que são a melodia, o ritmo, a harmonia. Existem alguns parâmetros do som, que é a altura, né? Que mede a frequência do som. O som ele pode ser grave ou agudo. Temos também a intensidade das ondas sonoras, né? Que são medidas em decibéis. O som ele pode ser forte ou fraco, ele tem a duração de tempo, né? Ele pode ser longo ou curto. E o timbre, né? E no timbre, o timbre é a qualidade do som, né? Os sons podem ser soprano, soprano alto, contrateno, falsete, barítono. Essas são as variações dos sons. Os benefícios da música. A música ela tem uma infinidade de benefícios, né? Além dela explorar os nossos sentimentos e as nossas emoções, ela melhora a capacidade de concentração, raciocínio, ela traz entusiasmo, né? Traz bem-estar, tem fins terapêuticos, né? Então, são N benefícios que a música pode trazer para a gente. É muito importante, né? A música na nossa vida, ela faz parte da nossa vida e é muito importante todos os tipos de arte, né, que a gente puder cultivar, tanto na nossa cultura quanto no nosso dia a dia, só vai enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos, né? Quanto às artes visuais, as manifestações artísticas que envolvem elas são a pintura, o desenho, a escultura, a gravura e a fotografia, né? Elas têm o quê? O objetivo de comunicar ideias, registrar momentos, despertar emoções, né? Gerar interesses. Aqui a gente tem alguns elementos básicos da linguagem visual, né? Que nós estamos até estudando, que é o ponto, a forma, a cor, a linha, as cores primárias e secundárias, né?
as dimensões tradicionais do espaço, que é a altura, largura e profundidade, né? Então, nós temos formas bidimensionais, né? Geralmente são os desenhos e as pinturas, e as tridimensionais, né? São as esculturas, a arquitetura, as instalações. Então, é isso, pessoal. Nós fizemos aqui um breve resumo, né? Um pouquinho de cada arte, da música, da dança, do teatro, das artes visuais, para vocês conseguirem responderem as questões que vocês vão ter que fazer aí, na atividade, tá bom? Eu espero que tenha ficado esclarecido e vocês consigam estar respondendo. Então, aí, partindo para a segunda etapa, né? A segunda atividade que nós vamos fazer, eu já venho resgatar com vocês a questão das obras de arte, né? Como interpretar uma obra de arte, né? As obras de arte são muito importantes porque elas nos trazem alguma mensagem, geralmente, alguma reflexão, né? E elas nos trazem emoções, sentimentos, né? Só que para analisar uma obra de arte, né, a gente precisa analisar todo um contexto, né? Porque quando a gente vai ver as obras de arte, né, a gente tem que ver quem é que criou essa obra, o que que esse autor quis passar, qual era o momento histórico, né, o momento histórico que esse autor, né, o artista que fez, ele estava vivendo, né? Então, existem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Quando se vai analisar e interpretar uma obra de arte, né? Além da parte estética, a gente tem que considerar todos esses fatores, né? Observar o título, a época, a técnica que foi utilizada, né? E as obras de arte, né, elas têm várias funções, né? Elas podem ter função artística, né? Função pragmática, que é educacional, função religiosa, ambiental, histórica, política, né? Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. E também aos elementos que compõem essa obra artística, né? As cores, as linhas, as texturas, a luz, né? Tudo isso. Quando a gente vai analisar uma obra de arte também, a gente tem que ver se ela está nos trazendo uma mensagem objetiva, que é visual, aquela que você já olha e já sabe a mensagem, né? Subjetiva ou simbólica, que é aquela que a mensagem está por trás, né? De quem observa. Você tem que observar ela com detalhes e interpretar para conseguir chegar na mensagem que ela quer passar. E a formal, né, que é a análise mesmo da composição visual, né? Tem que analisar tudo, seu histórico, seu tema, a sua organização, né? E isso vai envolver um pouquinho mais de pesquisa, né? Aqui eu trouxe para vocês uma obra como exemplo, né? Que foi a criação do homem, né? Ou o nascimento de Adão, de Michelangelo, né? Foi uma obra feita no Renascimento, e essa obra, ela traz muitas características, né? Do movimento do Renascimento, da época em que o artista vivia, né? Então, quando a gente vai analisar alguma obra, a gente tem que analisar várias coisas, né? Então, é isso, meninos. Era o que eu queria trazer para vocês, um pouco desse resumo de conteúdos, né? Para vocês conseguirem responder as questões e nós conseguirmos seguir adiante com os nossos conteúdos, né?
respondam às atividades que eu vou disponibilizar para vocês. Depois nós faremos a correção e conversaremos sobre ela, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para esclarecimentos e tirar dúvidas sobre as questões da atividade também.